porque a sujeira, as imundícias, essa podridão, esse relaxamento espiritual, esse relaxamento administrativo da Igreja Mundial. Nada diante de Deus fica oculto, escondido. Não paga-se aluguel nenhum, porque São Paulo suga tudo. É um aspirador, São Paulo é um aspirador. Você tá falando sério? É verdade. Ih, rapaz. Aqui é o pastor Fábio, ex-pastor da Instituição Mundial do Poder de Deus. E como eu já havia falado nos outros áudios, após meu desligamento da instituição, eu estava vendo um vídeo de um suposto regional, né, pelo que deu para entender, massacrando o pastor para poder levar os obreiros para uma reunião, provavelmente de Estado, né, para a estadual, sob o comando do bispo Sérgio Guerra, que na verdade esse era o nome dele na Universal, porque o jeito que a gente está vendo esse subordinado dele tratar o seu pastor, ele não deve ter perdido aquela pose que ele sempre teve, porque tem camarada que ele confunde ser uma autoridade eclesiástica e ser uma autoridade militar, porque tem cara que eu acho que ele queria ser militar, ele queria ser um general, um coronel, que eu acho que nem quem trabalha dentro da área militar tem esse tipo de comportamento que a gente viu nesse áudio que está circulando aí. Então eu queria informar que como eu tive 13 anos lá dentro, aqui no Sul sempre ocorria essa questão da pressão por levar obreiros, porque eles marcam reunião e aí, para quem está na capital, reside próximo à capital, não há nenhum problema dos obreiros ir para a reunião. Agora, quem está nos interiores, cidades de 300, 400, 500 quilômetros, é muito complicado. E é muito complicado de conduzir para uma reunião, porque tu vai ter que depender de fretar um ônibus. E aí tu vai gastar 2, 3 mil de ônibus para poder conduzir os obreiros de uma região longe, distante. Então veja bem, geralmente as reuniões que eles marcam já sempre fazem reuniões em fora de época que o pessoal tem dinheiro. Eles fazem final de mês, meio de mês, dia 20 para dia 30. O pessoal tá tudo sem dinheiro. Aí vai ver o coitado do pastor, que também muitas vezes não tem dinheiro também, porque ele não recebeu a renda. Ou então ele fez o tal chamado Churros do Chaves, essa é famosa. É nova, aliás, né? O Churros do Chaves, para quem não sabe o que é o Churros do Chaves, o Chaves ele vê o Seu Madruga vendendo churros, e aí o Seu Madruga vai, por um momento, tem que correr pro banheiro e deixa o Chaves vendendo o tal do churro. Só que o Chaves, como era esfameado, ele, ao invés de vender, ele ia para um lado da mesa, se fazia de cliente, ia para o outro lado da mesa, se fazia do vendedor. Ou seja, ele vendia para ele mesmo e ele mesmo comia. E seu Madruga, aqui tá, eu quero outro churro, dá o dinheiro, então aqui está o churro, então seu churro aqui. Então, quer dizer, aqui dentro do ministério tem muito disso. Os churros do Chaves, que os camaradas assinam o recibo que receberam a renda, o dinheiro passa pela conta, contabiliza no relatório, mas na verdade ele tem que pegar o valor e jogar de volta para dentro da igreja, que é para pagar as despesas, as contas ou bater as metas, porque senão o pescoço dele fica prêmio, ele pode parar de auxiliar ou de ser transferido para o outro lado do planeta. Eles geralmente ameaçam isso, né, para não falar outro nome, que eles também usam. É uma pressão dos infernos, porque nem o pastor não tem dinheiro. Aí o camarada tem que o quê? Se a igreja tiver lá um rendimento de 5 mil, 6 mil no mês, essas igrejas pequenas, distante da capital, ele vai pegar um ônibus que custa 2,5, 3 mil, o povo sem dinheiro, porque é uma época que sempre o povo nunca tem dinheiro, daí vai ter que fazer o quê? Pegar
da própria receita da igreja que entrar, se conseguir entrar, e vai ter que pagar o ônibus porque eles ficam na pressão que é obrigado a levar. Então o pastor se obriga a tirar da oferta. Ele vai tirar da oferta, que vai acontecer, o mês dele vai cair, porque esses dinheiros não se contabilizam, eles não deixam contabilizar. Eles sabem que os caras vão pegar e vai ter que tirar dali para bancar o ônibus, e não vai contabilizar. Bom, se há uma ordem, que nem o general aí que eu vi no vídeo, o coronel aí, que isso aí não é um bispo, nem um regional, nem um pastor. Isso aí é um general, isso aí é um coronel. Ele está num lugar errado, porque ou eu estou lendo a Bíblia de cabeça para baixo, ou a minha Bíblia é o contrário da deles, porque nunca se viu Jesus tratando os discípulos dessa forma. Aí é claro que, dizendo isso para eles vão dizer, não, porque os caras abusam, que não sei o que tem que ter autoridade, porque senão eles vão... Não, mas para aí, é um conjunto de coisas. Primeiro, como que colocar esses camaradas lá dentro? Primeiro, aí bota os caras de qualquer jeito, ou então não paga a renda do cara, dificulta a vida do cara, o cara não consegue trabalhar direito, não consegue ter paz na família, não consegue ter paz para pregar. É lógico que vai pegar os caras que uma boa parcela deles vão surtar, e aí muitas vezes os caras vão se rebeliar ou não vão conseguir cumprir as exigências cobradas por eles, porque às vezes não tem condição, aí eles saem como não prestasse, como um cara irresponsável. Aí os coronéis vão começar, os general, né, vão começar a exercer esse tipo de pressão, esse tipo de arrogância em cima dos caras, que muitas vezes não tem condição de cumprir. Então, quer dizer, aqui no sul teve muito disso, a maior parte, 70% da obra é isso aí. Eles inventam gracinha pro diabo rir. Por que eles pegam essas reuniões de obreiros? Você acha que eles estão preocupados? A espiritualidade dos obreiros, o bem-estar dos obreiros. Não, eles levam os camaradas lá, os obreiros, né, pra lá, faz aquele inchaço de obreiro e chegam nas sedes, como eu cansei de ver, isso botar-lhe a maior pressão que os obreiros têm que levar o dízimo e campanha para a sede estadual. Aí eles vão lá, marcam já de uma reunião no mês, já marcam para o outro mês, os obreiros têm que estar lá e cumprir as suas ofertas, seus dízimos lá na sede estadual. Então é um absurdo dos absurdos. É uma pouca vergonha esse tipo de coisas. É uma empresa, é um trabalho empresarial, não tem nada a ver com o espiritual. Esses tipos de atitude, eu cansei de ver, eu cansei de vivenciar elas, eu cansei de me apertar. Por isso que às vezes tem igrejas que esse indivíduo aqui no sul mesmo, tem várias empresas de ônibus aqui que a igreja está endividada, eles não pagaram. Os camaradas alugam o ônibus, tem que levar 5 ônibus, aí tu tem que encher 5 ônibus ou levar o ônibus vazio. Leva o ônibus vazio ou leva o dinheiro daqueles ônibus para a sede. Tu tem que dar conta dos 5 ônibus. Às vezes tu não tem pouco para levar, mas tu tem que alocar 5 ônibus, porque lá, quando chega nas concentrações, eles vão contabilizar quantos ônibus foram. Isso é outra palhaçada, isso é um troço demoníaco, isso é um troço diabólico. Eu tinha até, me preocupava estar falando essas coisas, ficava pensando assim, poxa, estou pecando, estou falando contra a obra de Deus. Não, isso não é obra de Deus, não. Obra de Deus é outra coisa, isso aí é obra dos homens. Mas o que se trabalha hoje é pegar trechos da Bíblia para subtrair. As únicas coisas que eles julgam corretas e certas da Bíblia é o que eles vão conseguir extorquir do povo através de voto, campanha, propósito, campanha, voto, dinheiro. A idade de Jesus se transforma em dinheiro, Salmo 23 se transforma em dinheiro, Salmo 91 se transforma em dinheiro. Pega lá um xerox de uma folha, Salmo 91, prega atrás da tua porta e traz a oferta de R$91 para que o Salmo 91 venha te trazer segurança. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. A Bíblia já está lá, o Salmo 91, para que tem que extrair a página da Bíblia para colocar atrás da porta. Isso não vai fazer efeito nenhum se a pessoa não obedecer a palavra de Deus. Então, quer dizer, tem horas assim que a gente fica tão, os pastores, né, uma grande maioria, eu vivi isso aí, tu fica tão com a cabeça tão voltada ao sistema que chega uma hora que tu começa a surtar emocionalmente, porque tem horas que tu acha assim, a gente começa a pensar, poxa, mas vem cá, será que eu estou endemoniado? Porque eles consideram assim, né? Se tu não corresponde ao que eles querem, tu está endemoniado, tu está endiabrado. A questão dos obreiros é isso aí mesmo. A maioria dos estados é isso. Primeiro, eles fazem uma reunião fora de época, fora de data onde as pessoas não têm dinheiro, quer dizer, parece que os ratos, para não falar outra coisa,
os ratos comeram o cérebro deles, porque não é nem uma questão de espiritualidade, é uma questão administrativa, é uma questão de cérebro, de raciocínio. Então marca uma reunião justamente em época que ninguém tem dinheiro. Para quê? Qual é o objetivo disso? Para poder ter desculpa para massacrar os pastores? Então massacra propositalmente, massacra para fazer os caras sair. Por que não faz uma reunião? Se quer tirar pastor, por que não faz uma reunião com coerência, usando da verdade, usando da clareza? A igreja não está sustentando, não está conseguindo. Um dia eu estava falando com um pastor de uma igreja pequena, uma igreja que estava sendo uma igreja nova, uma igreja pequena, não me lembro nem o nome da igreja. E o camarada estava falando que ele não conseguia locar prédios, porque a Igreja Mundial, ela teve o crescimento que teve esse ha-ha-ha que teve até hoje, e essa lambança que eles fazem, esse feijão com arroz que eles fazem. Aí o que acontece? Eles estão queimando em tudo que é lugar, que até quem quer trabalhar certo não consegue alugar, por causa da Igreja Mundial, que a Igreja Mundial se queimou em tudo que é lugar, em tudo que é cidade. Aí um camarada abre uma igreja lá, ou tem uma igreja, até essas igrejas tradicionais mais antigas, querem alocar um prédio melhor, ou querem melhorar o local onde eles estão, eles vão tentar arrumar um prédio, ninguém mais quer alugar. Falou, a igreja não quer, por causa do quê? Que a Igreja Mundial manchou. Isso eles não enxergam, porque aquilo ali tudo é show. Tudo é griteiro, aquele griteiro de papai, olha a mão de Deus tá aqui, aquilo é griteiro, é fazer as pessoas ficarem emocionadas, é atingir o psicológico das pessoas e fazer motivação, é um trabalho motivacional, não tem moralidade, não tem nada, é tudo uma desmoralização só. Mas como eu ia dizendo, nesses últimos 5 anos para cá, o ministério ele vem caminhando para trás. Essa é uma realidade. E hoje o que o ministério apresenta é um mau caratismo. Não adianta, não tem outra palavra para substituir. A igreja, em muitos lugares, está sendo mau caráter. Como eu falei, tem igrejas aí tentando trocar prédio ou alugar um prédio para colocar uma denominação. Não consegue nas cidades porque a Igreja Mundial sujou. Aí o que acontece? O ministério fica naquela, come o ovo e arrota caviar. Ou seja, está se arrastando, está igual o caminhão cheio na lomba, está descendo lomba abaixo, desenfreado, mas fica tapando o sol com a peneira, fica naquela defensiva, vem um fala é o diabo, vem outro fala é fake, vem outro fala é engano, vem outro fala como é que se diz, manipulando o vídeo, estão manipulando o áudio, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Não, vamos sair da defensiva e vamos colocar as coisas práticas. A igreja hoje ela está sendo mau caráter, não adianta. Eu sei que tem gente que vai me criticar, tem gente que vai me chamar realmente de demônio, mas não tem problema não. O que interessa é o que eu vivi, o que eu sei, o que eu conheço, eu sei o que eu estou falando e posso falar por conhecimento de causa. O apóstolo, na verdade, ele tem que descer do salto. É como diz aquela canção, aquela música, eu tenho que descer a casa do oleiro. Não adianta ficar aí para cima do altar fazer defensiva para não perder povo. É que ele faz aquela defensiva, aquele griteiro, aquele não sei o que, aquele ar de acusação, de superioridade, para todo mundo aplaudir e achar que está todo mundo errado, todo mundo contra ele, ele é o coitadinho. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. E não é, na verdade, não é nada disso. As perseguições, os problemas que vem tendo é questão administrativa, que a igreja está em déficit. A igreja se desgovernou, gastaram demais, queimaram dinheiro demais, roubaram demais, jogaram dinheiro no lixo, jogaram dinheiro onde não precisava botar, investiram em palhaçada, investiram em bobagem, né? O dinheiro do povo jogaram na lata do lixo e agora estão sofrendo as consequências, porque as coisas que são prioridades não dão prioridade. Deus que me perdoe falar isso, mas o apóstolo tem que se converter. Sei que vai ter gente que vai ficar chocada de eu falar isso, mas resultado não significa conversão. Eu posso usar a fé, qualquer um usa a fé e pode acontecer milagre. Não tem gente que faz romaria aí para Santarém e não recebe milagre. Quem é que vai contestar isso? Ninguém contesta. E aí? Então quer dizer milagre? Tem vários lugares que acontece milagre, resultado. E aí, com o que você vai contestar? É Deus e a fé. Esses coronéis aí estão no lugar errado. O camarada fazer isso aí com o pastor que fez aí, esse griteiro, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O cara tá lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Aliás, a Bíblia dele não é a mesma, não pode. Ele tá no lugar errado, ele tem que ser coronel, general, ele tem que ser um policial militar, ele tem que ser alguém
do exército, essa questão de obreiros, os obreiros sofrem, os obreiros padecem. Alguns padecem e gostam de padecer. Alguns sabem que o líder dela está andando com a obreira fulana de tal, embuchou a obreira sendo casado e está aplaudindo e continua lá dentro. Dinheiro, oferta, campanha, voto. Então esses se lascam porque quer, porque gosta. Ninguém assume responsabilidade nenhuma. Tudo é a culpa dos outros. Tudo é a culpa, vamos colocar tudo no colo do diabo. A perseguição política, a perseguição do fulano, a perseguição do frizinho, a perseguição das leis. Não. A igreja ela tem essa mania, os caciques, os coronéis que estão nas lideranças, eles têm essa mania de que eles querem estar acima da lei. A lei não pode executar juízo sobre eles, em cima do que está errado. Os proprietários não têm direito de cobrar. Os proprietários não têm direito de cobrar os seus aluguéis de 5, 6, 8 meses, 1 ano. Não pode cobrar juro, porque eles vão dizer que é juro exorbitante, mas, rapaz, o povo tem que ficar esperando 1 ano, esperando receber, muitas vezes precisando daqueles recursos para pagar um tratamento da família, muitas vezes para comer, colocar alimento para dentro de casa, já aluga porque precisa, aí passa 5, 6, 8, 10 meses e não tem-se o direito. Claro, ninguém está sendo a favor de abusos, mas a igreja ela chega numa situação extrema, ainda quer tirar todos os juros e ainda diminuir todos os valores do aluguel pela metade. Então, quer dizer, aí quando vem uma situação dessa de ter que, supostamente, ter que usar a força policial, porque realmente tem uns caciques que eles querem mostrar resistência. Porque eu já vi esse tipo de coisa dentro da igreja. Eles dizerem, porque aí, imagina você ser preso por causa do evangelho. Vamos parar a palhaçada. Ser preso por causa de falcatruagem. Uma coisa é ser preso, tá pregando a verdade, falou a verdade, ensinou o povo da maneira certa e foi preso por uma repreensão da justiça, uma resistência, né, por questões políticas ou religiosas. Outra coisa é o ser vergonhoso que a igreja comete, e aí a justiça tem que executar a lei, aí não quero cumprir a lei, tem que formar resistência. Isso é o cúmulo do cúmulo, e tem um monte de gente que vai aplaudir. Com certeza o apóstolo vai falar isso na televisão, você já não falou, vai falar em rede nacional a perseguição que está, a pressão que está, porque estão devendo ali, porque todo mundo deve no Brasil, todo mundo deve, só a igreja não tem direito de dever. Não, mas para aí um pouquinho, arrecada esse caminhão de dinheiro, vai assistir um culto da igreja, é dinheiro do início ao fim. Prega-se 1% de uma reunião, 99% pedindo dinheiro, oferta, campanha, dinheiro, oferta, campanha, ajuda para aluguel, ajuda para aluguel, ajuda para aluguel, e chega na hora, não paga-se aluguel nenhum, porque São Paulo suga tudo. É um aspirador, São Paulo é um aspirador, pelo menos a tese é essa, que São Paulo que obriga a mandar tudo para lá. Alguém está de safadeza, alguém está de ser vergonhismo. Será que ninguém consegue enxergar isso? Mas o povo aplaude, o que me dá nojo é isso, que é um bando de gente, até quando a gente grava esses áudios aqui, é um monte de comentário de gente ainda defendendo. Ou então vem contra a gente que está falando. Poxa, mas se a gente está vendo que nós entramos inocente, entramos num sistema que era aparentemente bom, que era aparentemente correto, e de repente começou no meio do caminho a desandar, nós não temos culpa, nós não estamos apoiando a sujeira. Eu pelo menos nunca apoiei. Teve uma vez a cara de pau num regional, perdão a expressão da palavra, né, o cara chegar e dizer para mim, andando comigo dentro do carro em direção à regional, ele me aponta uma obreira que era nova, achou a obreira bonitinha e veio me dizer: rapaz, tu não deu uma voltinha com aquela obreira? Eu disse: não, rapaz, tá louco, eu tô aqui numa cidade pequena e eu sou casado, tô bem, tô com a minha família, não sou de fazer esse tipo de coisa. Aí ele disse: tu é muito santão, não sei o quê. Rapaz, tu não precisa aprontar na cidade, pega a menina aí, dá uma volta com ela fora, leva pra outra cidade. Aí, rapaz, mas olha a mentalidade dos caras. Um caso que eu vi aqui, imagina
quanta safadeza rola internamente entre outros. Olha a mentalidade do cara, o cara é regional, e o povo fica aplaudindo, e o povo fica ajudando, e o povo manda dinheiro. Por que vocês querem? Eu falo agora com quem apoia esse tipo de sistema. Por que vocês não pegam, então, vão lá no proprietário e pagam vocês o aluguel para a igreja? Passa lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, para vocês verem. Paga vocês, já que vocês apoiam tanto, paga as contas da igreja. Vai lá no proprietário direto, não bota no altar, não dá pro pastor, não leva na igreja, vai lá na imobiliária e paga. Já que você ama tanta obra, você é apaixonado por apóstolo, é Deus no céu, o apóstolo na terra, alguns é mais o apóstolo do que Deus, tá, então vai lá na imobiliária e paga, porque o pastor que você menospreza muitas vezes, tá sofrendo dentro da igreja, passando fome, necessidade, botando a renda dele em cima do altar para pagar as contas, para não ser retalhado, e o povo aplaudindo, o povo dando risada. É isso que me invoca, o povo não acorda. Então, me desculpa a maneira de falar, de proceder, mas é assim. Eu vivi 13 anos, eu tô vendo o troço degradando, eu tô vendo almas se perdendo, é multidão de almas indo por água abaixo, é gente que não quer mais saber de igreja por causa da atitude da igreja mundial. Ele não acredita mais na igreja A, na B, na C, na D. Pode ter a mais santa que for, o povo não acredita mais, porque as sujeiras, as imundícias, essa podridão, esse relaxamento espiritual, esse relaxamento administrativo da igreja mundial está manchando o evangelho. Ninguém mais quer saber. Então que alma que estão ganhando? Não adianta fazer aquele show lá, aquele comércio, aquele show de em cima do altar, e depois fazer um monte de palhaçada, de besteira. Tem gente praticando iniquidade em cima do altar, bebendo, cheirando, traindo a mulher, embuchando as obreiras, embuchando membro, embuchando no sentido engravidando membro, tendo filho com membro, e não dá nada. Se o cara botar dinheiro, joga debaixo dos panos. Se der escândalo, manda para outra cidade, acabou, continua lá botando dinheiro, que essa é a ordem. Botar dinheiro para o comércio andar.